finalizar, o último tópico que eu cheguei a citar, mas eu vou agora fazer aquele apanhado geral de tudo que aprendemos na matéria, né? Combinatória, a gente vai se preocupar em contar fazendo sempre essa pergunta. A ordem do que você está contando importa? Se a resposta for sim, princípio fundamental da contagem, que se divide em casos de permutação com ou sem repetição. Lembre-se que o anagrama é uma permutação, tá? Então pode ter com ou sem elementos repetidos. E o arranjo, pelo mesmo motivo, né? Com ou sem repetição. Temos a placa de carro, que nós falamos, e a da tampinha de Coca-Cola. Ok? Mas o mais importante é que a ordem importa. Quando a resposta for não, significa que usaremos uma técnica chamada combinação, onde você tem N elementos e quer escolher P e a ordem não importa. Se você escolher ABC ou CBA, é a mesma coisa. Tá? Peguei um exemplo clássico, né, que uma vez eu, como professor, tive uma discussão bem bacana e serve para, se isso acontecer em concurso público, você saber como se posicionar. Imagina que existam numa sala, deixa eu tirar um grupo aqui, numa sala tem 5 homens e 5 mulheres. E foi feita a seguinte pergunta: quantas comissões com 5 pessoas podemos formar? Existem, não? Podemos formar? Onde a maioria é formado por mulher. A maioria dos elementos é mulher. Me lembro nisso nitidamente, coloquei isso como uma questão de prova. E uma aluna minha me deu uma resposta bem interessante que eu queria aproveitar e discutir com vocês aqui, ó. Ela falou, tem que ter 5 pessoas? Primeiro, a ordem importa? É a primeira pergunta que ela fez. Então, se eu escolho a pessoa A, B, C, D, E, ou E, D, C, B, A, é o mesmo grupo. Então, a ordem importa? Não! Então, ela já sabia que era combinação. Beleza. Agora, faltou só ela arrumar a comissão. Porque ela já sabia que era combinação. O problema é que eu disse que a maioria dos elementos era mulher. E aí não só tinha um tipo de comissão. Ela teve que dividir isso em vários casos, tá? Então lembre-se, são 5 homens e 5 mulheres. A minha comissão tem que ter 5 pessoas. Eu já sei que é combinação, porque se eu trocar a ordem, continua a mesma comissão. Então agora eu só tenho que dividir isso em casos, tá? Como é que ela dividiu isso? Olha que maravilha. Olha que ideia brilhante da aluna. Tá? Ela fez o seguinte, ó, primeiro caso. A maioria tem que ser mulher, então ela botou 3 mulheres e 2 homens. É uma comissão que tem 5 pessoas e a maioria é mulher, perfeito. Ou, segundo caso, 4 mulheres e 1 homem. E só fez isso. Para escolher 3 mulheres, lembrando, né, o meu grupo tinha 5 homens, os homens todos distintos sempre, as mulheres também. Eu tenho irmã gêmea, não me venha com loucura, né? De quantos modos você pode escolher 3 mulheres num grupo de 5 se a ordem não importa? Combinação. Combinação de 5 para escolher 3. Vezes, agora tem que escolher 2 homens. Outra combinação, H1, H2 é a mesma coisa que H2, H1. Combinação de 5 para escolher 2. E ela fez isso brilhantemente, ó. Combinação de 5 em 3, vou usar a fórmula uma vez só, para vocês verem. 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. 5 vezes 4, 3 quarta sobre 2. 10 casos. Pelo mesmo motivo, combinação de 5 em 2 também dá 10, tá? Porque vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. O que significa que ela conseguiu calcular 100 comissões com 5 pessoas, onde a maioria é mulher,
formada por 3 mulheres e 2 homens. E ela calculou o outro caso. Podia ser uma comissão com 4 mulheres e 1 homem. Eu falei, pode. De 5 para escolher 4, combinação de 5 em 4. Para escolher um homem, é meio óbvio, né? Combinação de 5 em 1. Mas, normalmente, esses números, quando são próximos ou bem pequenos, são bem fáceis, né? Imagine de 5 você quer escolher 4 mulheres. Pô, de quantos modos você pode fazer isso? Pô, você pode tirar M1, tirar M2, tirar M3, tirar M4, tirar M5. Tem 5 modos, né? E você tem 5, quer escolher um, é mais fácil ainda, né? Você também tem 5 modos. 25. E a aluna brilhantemente respondeu. Resposta: 125. Aí eu falei para ela. Nossa, ela era ótima aluna, lembro disso, nitidamente. Falei, querida, você valia 2 pontos a questão? Eu dei 1,5 ponto para ela. Eu falei, você esqueceu um caso. Qual o caso? Tem mais um caso, tem o terceiro caso, que é aquele que é formado por 5 mulheres. É claro que se eu tenho 5 mulheres, quero escolher 5 mulheres, a maioria é mulher, combinação de 5 em 5 é meio óbvio, é 1, e isso ia mudar a resposta, ia ser 125, mais 1, 126. Só que ela falou, não, professor, não escolhi não, é que esse caso para mim não serve. Eu falei, por que não serve? Ela falou, por que, professor? Porque o senhor disse que a maioria tem que ser mulher. 5 mulheres não é a maioria mulher, porque para ter maioria tem que ter minoria. E se for 5, não tem minoria, tem a totalidade. Eu falei, pô, interessante, ao invés de dar 1,5, juro por Deus, eu dei 1,8 e valia 2, hein? Eu falei, você sabia e tirou usando uma lógica muito boa, mas ela está levemente errada, eu vou te dizer por quê. A maioria pode ser todo mundo, tá? A maioria em matemática pode ser 100% e a minoria 0. A maioria pode ser o conjunto universo e a minoria é conjunto vazio. Isso é possível em matemática. Muito bom. Só que acabou exatamente a aula ali, era recreio. Eu falei, ó, mas depois a gente continua esse debate para sair. Entrou uma professora de português e aí foi a parte mais engraçada. Porque ela falou assim, professora, a maioria pode ser todo mundo? A professora de português, ouvindo a pergunta seca, falou, não, a maioria não pode ser todo mundo, porque senão não tem minoria. Ela falou, a senhora se importa de falar isso pro professor? Aí eu estava já na outra sala, me chamaram, eu voltei. E aí ela falou assim, dá licença, professor, o senhor está sendo chamado? Eu falei, só um instantinho, terminei a metade do quadro, copiei, galera, voltei. Quando eu voltei, a menina, professor, a maioria pode ser, o senhor está sendo chamado aqui? Eu voltei e falei, gente, dá licença, me chamaram aqui uma coisa, só um instantinho, professor. Professora, a maioria pode ser todo mundo? A professora, não, senão não tem minoria. Eu falei, só um instantinho, eu fui chamado aqui para isso. Eu falei, então deixa eu me defender. Eu falei, professor, eu quis dizer que a maioria pode ser todo mundo, porque é 100%, né? E o outro é 0, pode ser conjunto universo, conjunto vazio. Ela, não, mas tem que ter minoria. Falei, então vamos lá. Vamos apelar para o lado do concurseiro. Direito constitucional. Direito constitucional. Na Constituição do nosso país está escrito, em um dos artigos que eu não sei qual, que um presidente, para ser eleito, tem que ter a maioria absoluta dos votos. Você está me dizendo que se todo mundo votar no cara, ele não vai ser eleito. Porque você não considera 100% como a maioria. E digo mais, eu não vou nem para a Constituição, que eu estou indo pesado demais. Em qualquer prédio tem uma eleição, né, para síndico. E às vezes o síndico é sensacional. É unanimidade, todo mundo vota no cara. E está escrito lá, o síndico será eleito se ele tiver a maioria dos condôminos eleitos, que é a metade mais 1. E você está me dizendo que se todo mundo votar nele, ele não vai ser eleito, porque você não considera a maioria de todo mundo? Ela, cuidado. Falou maioria, vale todo mundo sim. Maioria pode ser 100% e minoria 0, tá? Resposta correta, 126. Show? E para finalizar com aquela questãozinha de ouro que você quer de concurso, tem questãozinha, minha irmã, pra gente? Tem. Diz onde? Questão. Fala, Banda. Polícia Civil Pô, do pera aí! Pará. Polícia Alô, galera do Civil Pará. aonde? Pará! Vai daí! É isso aí, vamos lá. Grande galera do Pará. Durante uma operação policial, Sim. 15 homens foram detidos e transportados para a delegacia em 3 transportes. 15 homens, espera aí, detidos, vai. O primeiro com 6 lugares. Opa. O primeiro, 6 lugares, vai. Tu já pensa logo qual é o carro, né? Qual é o carro? Pô, eu quero ver. Agora eu quero que tu entende carro. Carro com 6? Carro com 6.
Impala. Essa foi fundo, nem tu sabe disso. Porra, tu mandou profundo. A Polícia Civil do Pará tinha isso na década de 80. É, né? Agora... É sacanagem. Agora, faz meu irmão, não fosquinha mesmo, um com o colo do outro. Isso não. Vai. O segundo com 5 lugares. Ah, esse aqui é palio. 5 é o clássico. É palio. 5 lugares, vai. E o terceiro com 4 lugares. Esse aqui é que... 4 é o Duas motos, duas aquele motos. Fiat 147. Vai, Fiat 140. 4 lugares, vai. O número de maneiras que os detidos podem ser transportados para a delegacia é? Interessante, bem interessante. Tem opções? Tem. Vai. As respostas estão em função das fórmulas, né? Tá aí a importância de você saber, quando eu pergunto a ordem importa ou não, para você saber como você vai atacar. É um arranjo, uma permutação, é uma combinação? Vamos ver. Vamos ver como é que estão. Letra A. Está em função do N e do P, né? Combinação de 15 para 6. Depois. Combinação... Vezes. Combinação de 15 para 5. E a combinação de 15 para 4. Letra B. Só lembrando que nessa questão especificamente, ele botou a representação com a vírgulazinha. Vírgulazinha. Opa! Assim, vírgula 6. Boa, mas a gente tem que mas botar igual. é bom para mostrar que bom tem pra outra mostrar. representação. 15 em 6, 15 em 5. E 15 em 4. Isso é a mesma coisa que botar em cima, tá, galera? Vai. Show. Na letra B ele botou como se fosse permutação. Ele botou P de 6, P de 5, vezes, né? P de 5 e P de 4. Vai. Beleza. Pô, esse resultado aí vai dar coisa pra caralho. Peraí, deixa ele falar. Pô, multiplicou os preços. Mas ele não calculou, isso é uma notícia boa, não tem Isso. conta aí, né? Na letra C vai ser a mesma coisa que a letra A, só que com arranjo. Arranjo de 15 em 6, com vírgula também? Isso. Arranjo vezes de 15 em 5 vezes arranjo de 15 em 4. Tem D? Tem. Ah, cara, D é muito confuso. Então aí. Peraí que virou. Vai. Peraí. A D, permutação de 15 divididos. Aí a soma das permutações. Permutação de 6 mais permutação de 5. Mais 4. E por último, Combinação de 15 para 6 vezes 9 para 5 vezes 4 para 4. vamos lá. Primeiro, aquela pergunta que eu pedi toda hora, né? Exercício de contagem, a pergunta é: a ordem importa? Então, lembre-se das dicas que eu coloquei. Se coloque como o policial que está conduzindo os 15 miliantes, né? Você foi lá e botou 6 na primeira viatura. Eu te pergunto, se você botou A, B, C, D, E, F na primeira viatura, ou F, E, D, C, B, A, é o mesmo grupo? É. Então a ordem importa? Não. Então, combinação. Então isso é essencial. A ordem importa? Não. Combinação. Então você de cara já sabe que não é permutação, não é arranjo, já está entre as duas. E qual é a diferença, Alex? A diferença é que de 15 você escolhe 6. Aqui está escolhendo 15 em 6. Mas aqui também. Então, por enquanto, eu sei que para a primeira viatura, eu tenho 15 e quero escolher 6 para determinar quem vai na primeira viatura. Agora, para determinar quem vai na segunda viatura, tem um leve sabão aqui. Na letra A, ele de 15 escolhe 5. O problema é que ele não tem mais 15. Porque ele já botou 6 aqui, ó. Então a maldade, além de ser letra A, aquele impulso, né? É que se você já botou 6 aqui, você já não tem mais 15 pessoas. Você tem 15 menos 6, você tem 9 pessoas e quer escolher 5 para vir para a segunda viatura. Já na terceira, me parece óbvio, ele podia até não ter escrito isso, ou ter colocado 1, porque se você tem 4 pessoas e tem 4 lugares, entra aí, né? Não tem nem o que falar.
Então pode não ter nada, pode ter 1, ou pode ter combinação de 4 para escolher 4. O erro daqui é que à medida que ele ia colocando as pessoas no carro, ele continuava mantendo as 15 pessoas. Não, ele não tem mais 15, né? Opção correta, letra E. Show? Continue mantendo a pegada matemática objetiva conectada nos seus concursos. Fui!